Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim, também estou muito bem. Vamos dar início então a mais uma aula de redação. Isso mesmo, hoje, quinta-feira, não é? É o dia da nossa aula de redação. Então, nós estamos estudando o gênero não verbal, não é isso? E, paralelo a isso, estamos estudando o tema, né, produzindo textos, que a teacher trouxe na aula retrasada. Então, nós vamos aqui dar continuidade, tá certo, a esse tema, que é produzindo texto. A teacher vem aqui trazendo isso para que vocês já comecem a escrever pequenos textos, né? Como que a gente escreve, que frases eu devo usar, como que eu devo começar e terminar o meu texto. Então, vocês prestem bastante atenção na aula, tá certo? Que hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Na aula retrasada, no Produzindo Textos, a teacher explicou para vocês como fazer o início de um texto, não foi? Então, a teacher trouxe um exemplo de um início de um texto e frases que a gente geralmente usa quando vamos fazer o início de um texto, que são, por exemplo, era uma vez, um certo dia, em uma certa manhã, em uma floresta, certa noite. Então, essas frases, né, geralmente a gente utiliza no início do texto, quando a gente vai começar a escrever o nosso texto. Lembrando que antes da gente iniciar escrever, a gente tem que pensar também em personagens. Será que no meu texto vai ter um ou dois personagens? Como é que vai ser o nome deles? Certo? Onde é que vai acontecer essa história? Será que é num piquenique? É numa floresta? É em uma casa? É em uma casa assustadora? Será que é em algum lugar bem diferente? Em uma praia? Então, primeiro você já tem que pensar isso daí antes de você começar a escrever. Aí, quando você iniciar, você já vai pensando, então, depois o que vai acontecer na sua história, certo? Então, para isso, é preciso que a gente use muito a nossa imaginação, não é? E que a gente leia também, é importante a gente ler. Quando a gente lê livros, a gente escreve muito melhor, certo? A gente escreve bem, a gente tem mais ideias, porque a gente acaba aprendendo coisas novas, tá certo? Viajando, não é? Em outros mundos. Então, vamos aqui. Como a gente já estudou o início do texto, hoje a teacher trouxe o desenvolvimento e o final, tá certo? Então, no início lá daquele texto, a gente já tinha os personagens, que era a Ana e o Pedro, e eles estavam em uma floresta, não era? Vocês lembram? Então, a teacher trouxe aqui, ó, aquela mesma historinha, e hoje nós vamos dar para ela um desenvolvimento, que é o meio do texto, e um final para ela bem legal, tá certo? Então, para isso é importante que a gente saiba que frases utilizar, né? Como é que eu devo fazer isso, teacher? Então, vamos lá. Já temos o início desse texto, que era: certo dia, Ana e Pedro brincavam perto da floresta quando ouviram um barulho. Eram dois lindos pássaros cantando. Então, aí eu já tenho meu início. Eu já disse em que lugar eles estavam, disse quem eram os personagens, o nome deles, não é? Então, aí eu já tenho meu início. Agora, como é que eu vou desenvolver o meu texto? Certo? Dar o meio dele, dar continuidade. Agora eu vou pensar, imaginar coisas que vão acontecer com a Ana e o Pedro e os pássaros, já que eles são os meus personagens. Então, eu vou pensar aqui em alguma coisa que vai acontecer, ou algumas coisas que vão acontecer com eles, tá? Para que a minha história possa continuar. Então, a gente pode utilizar no desenvolvimento frases como, observem, então, deixa eu aproximar vocês da lousa, tá um pouquinho distante. Olha aqui. Então, para me iniciar o meu desenvolvimento, eu posso utilizar então, certo? Porque aí já vai dar a ideia de que daí por diante o que acontece depois que eles viram os pássaros na floresta.
De repente, se você quiser dar um ar de suspense, de repente acontece uma coisa aí bem legal. Quando, ou quando de repente, também pode ser. A partir daí, certo? Ou seja, a partir de onde você parou. Então, todas essas frases que a teacher colocou aqui, elas servem para você continuar o seu texto, dar um desenvolvimento. Vamos ver então como foi que a teacher fez o desenvolvimento da Ana, do Pedro e dos pássaros. Vamos ver aqui então como foi que a teacher fez. A teacher vai lendo, tá? Para que vocês possam acompanhar. Então, quando eles viram os pássaros cantando, né? A teacher pegou então aqui, ó, a expressão então para dar continuidade. E aí eu fiz da seguinte maneira. Então, eles seguiram o canto e foram atrás dos pássaros. Um deles estava com a asa machucada. Ana chegou perto e pegou o bichinho gentilmente. Olha aí. Então, esse foi o meu desenvolvimento. Então, no meu desenvolvimento vão acontecer alguns fatos, um seguido do outro. Então, eles seguiram o canto dos pássaros, né? Chegando lá, a Ana observou que um dos pássaros estava com a asinha machucada, não é? E aí, o que foi que ela fez em seguida? Ela pegou o bichinho de forma gentil, né? Para não machucar mais ainda. Provavelmente porque ele era um filhotinho. Então, esse foi o desenvolvimento. Lógico que você pode colocar mais coisas, tudo vai da sua imaginação. Aqui é só um exemplo, tá? Então, dessa forma, eu então fiz o meu desenvolvimento. Vou colocar então, ó, esse pedacinho então do meio, a gente chama de desenvolvimento. E agora vocês estão curiosos para saber como é que essa história termina? Então, depois que a Ana pegou lá o pássaro com a asinha machucada, o que será que ela fez? E a mãe do pássaro, onde será que ela estava? Então, vamos aí para o final. Para a gente fazer o final do texto já, né? Então, todos os fatos que você queria dizer, que você queria contar, você já disse lá no desenvolvimento. Agora vamos para o final. No final, você vai dar uma solução, uma saída para a história, ou seja, você vai concluir aquilo dando, certo, uma resposta, uma saída para os personagens, certo? Pode ser com um final feliz, que geralmente é o que a gente espera, não é, das histórias. Pode ser um final inusitado, ou seja, diferente daquilo que as pessoas acham, né? Isso ajuda muito a curiosidade do leitor. Então, o final serve pra gente, né, dar a resposta ali do que aconteceu, para fechar a história, para terminar. Então, como é que eu posso começar o meu final? Que frases eu vou utilizar? Vamos observar aqui novamente, ó. Aqui no final, você pode utilizar frases como foi então, certo? Já dá a ideia de que está chegando no final da história. Foi então, por fim, a própria palavra já dá sentido de final, né? Fim, por fim, finalmente, outra palavra também que já dá pra gente saber que vamos pro final. Assim, certo? Então, todas elas dão essa ideia de conclusão, finalidade, tá? Então, vamos ver como foi que acabou a história deles dois. Então, vamos lá. A teacher utilizou a frase foi então para começar o final da história, certo? Então, foi então que eles resolveram levá-lo para casa. Cuidaram da asinha, deixa eu esquecer a letra aqui. Cuidaram da asinha e alimentaram ele. Então, o pássaro ficou bom e Ana e Pedro o levou à floresta novamente. Então, assim acabou a história da Ana, do Pedro e dos pássaros. Então, vocês viram aí que a gente teve a solução no final, ou seja, o que a gente tanto queria, que o pássaro ficasse bom novamente e que, lógico, a Ana e o Pedro devolvessem ele para a natureza de novo, que é o lugar deles, né? Então, eles cuidaram do bichinho, deram comida, cuidaram da asinha e depois levaram de novo ele para o habitat dele. Então, assim concluímos a nossa história com um final
feliz. Então, esse pedacinho, então, a gente chama de final. Certo? Esse, então, foi o final da nossa história. Então, agora, eu já sei que vocês já têm aí muitas informações na cabeça. Agora vai ser a vez de vocês criarem mais um texto, tá certo? Utilizando todas as dicas que a teacher deu. Do início, do meio e do final. Se você quiser novamente assistir aquele outro vídeo, tá? Com o início, se você não lembra mais muito bem, pode assistir para que você possa criar aí o seu texto bem legal. A teacher vai dar para vocês a folhinha com uma figura para que vocês possam aí já ter meio caminho andado na hora de criar as ideias, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo da teacher bem grande. Fiquem todos com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau!